Nós estávamos acompanhando a CPI da Covid, que hoje houve o administrador, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que se recusou a responder a maior parte das perguntas. CPI deu intervalo, era de 30 minutos, já passou muito. A gente não sabe qual vai ser o procedimento, mas a comissão tomou uma série de decisões hoje. É sobre isso que nós vamos conversar agora e todo o cenário político. Nós vamos falar, estamos em contato com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar conversando com vocês. Bom, além dessas investigações a respeito das negociações de vacinas, dos depoimentos, como esse agora de Maximiano, que pouco está adiantando em termos de avanço das investigações, a CPI aprovou a quebra do sigilo fiscal de Ricardo Barros e de Frederico Wassef. A comissão, na verdade, deu aval a mais de 180 requerimentos nesta quinta-feira. Senadores também aprovaram a quebra do sigilo bancário e fiscal do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Os senadores justificam que querem avançar investigações sobre a aquisição de vacinas, hospitais federais no Rio de Janeiro e propagação de fake news que podem estar relacionadas também à questão da pandemia, de medicamentos, contra vacinas. Eu queria saber como é que você vê esse avanço jurídico da CPI, não é? E Ricardo Barros voltando, não mais como convidado, mas sim como convocado, né? Houve uma interrupção no momento de muito atrito. Nós temos em relação à CPI muitos impasses também políticos, não é? Há uma confusão, né, Denise, político-jurídica, e esses processos se alimentam, o que tem nas últimas semanas resultado em depoimentos do tipo que está ocorrendo hoje, né? Basicamente, os depoentes amparados em alguma decisão judicial acabam travando o depoimento e, ao fim e ao cabo, limitando o impacto daquele momento em termos do avanço das investigações. Em parte, essa ambição jurídica tem a ver um pouco com o amplo escopo dos trabalhos da CPI, né, que vai desde a geração de fake news até, por exemplo, a possível existência de corrupção na compra de vacinas, né? Isso vai mobilizando uma série de quebras de sigilos e, paradoxalmente, isso em algum momento acaba dificultando até os trabalhos da CPI, porque essa amplitude desse arsenal jurídico facilita a vitória dos depoentes junto ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que ele não pode provar, eventualmente, ter uma prova contra si mesmo, e aí acaba ajudando nessas decisões. E o que de fato parece ser que, a partir de agora, mais relevante do que os depoimentos vão ser a análise desses documentos que ocorrem nos bastidores da comissão, e vai vir a público com um relatório desenhado pelo senador Renan Calheiros, que pelo menos sinalizou tentar entregar ainda em setembro. Isso mostra que a CPI tem a percepção de que pode estar chegando ao final dos depoimentos mais relevantes, mesmo que ele vai precisar de um prazo para poder concluir, ainda mais com toda a documentação que eles dizem que já dispõem, e eles estão solicitando essa quebra de sigilo, pode passar muito mais informação ainda. Nessa questão de Ricardo Barros, vale lembrar que ele foi incluído na lista de investigados da CPI da Covid. Eu falava que ele vai ser convocado a depor novamente, mas ele já está na lista de investigados, e tudo isso pode trazer muito mais informações. Então, nós já passamos da metade do mês de agosto, ele quer entregar na segunda quinzena de setembro e precisa de um prazo para a leitura de toda essa documentação, não é? Novamente, é bastante ampla, e na medida em que os depoimentos vão tendo essa dinâmica que a gente tem assistido nas últimas semanas, a dimensão pública, né, mais política, vai diminuindo de força, né? Haja vista, por exemplo, o depoimento do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que claramente foi um pouco travado por essa questão política, inclusive nem vai voltar a ouvi-lo como inicialmente foi pensado pelos senadores. Então, me parece que a CPI, do ponto de vista político, ela já foi um fator muito relevante para desenho de cenário, independente dos desdobramentos futuros que o relatório possa ter. Ela basicamente contribuiu para o governo ficar navegando em um ambiente de agenda negativa, contribuindo aí para esse cenário de perda de capital político que a gente tem assistido, e as pesquisas mais recentes têm corroborado esse movimento.
E isso faz com que o governo aumente o senso de urgência em tomar medidas econômicas para reverter esse quadro, né, ficando cada vez mais difícil de manter uma percepção de controle fiscal, por exemplo, em meio a esse governo fraco, com necessidade de buscar popularidade por conta da eleição presidencial de 22, e aí o resultado é que a própria economia segue sentindo os efeitos desse quadro político que a gente está conversando. A CPI, que no primeiro momento discutiu muito os procedimentos, a postura do presidente Bolsonaro e de ministros em relação ao trato da pandemia, a gestão mesmo da crise sanitária, talvez tenha colaborado para o encaminhamento aí de uma maior aceleração na aquisição de vacinas e interrupção mesmo de determinadas negociações, como no caso da Covaxin. Chegou um momento que o Ministério da Saúde falou que não estava negociando mais, a Anvisa, diante também dos problemas, também interrompeu toda a avaliação e se deu mais espaço nas negociações com a Pfizer, que também foram alvo de apreciação na CPI da Covid. Se percebeu a demora do governo de um contato mais sério com a Pfizer, que tentava antecipar o fornecimento das vacinas, problemas também para a aquisição da Coronavac, as negociações com o Butantan. Tudo isso ficou claro lá no começo da CPI, não é? Não há dúvida, você menciona um bom ponto, né? Essa é mais uma dimensão que foi resultado, direto ou indiretamente, dos trabalhos da CPI, né? A gente assistiu um longo processo para aquisição de vacinas, uma parte do núcleo em torno do presidente, por um longo período, fazendo uma série de questionamentos em relação à eficácia da vacina, especialmente a Coronavac, por conta da disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, mas mesmo com outros imunizantes, foi um processo muito difícil de ser construído, e me parece que o que ajudou a destravar e fazer com que a oferta de vacinas chegasse a números mais razoáveis, sobretudo agora no segundo semestre, teve a ver um pouco com as crescentes repercussões políticas, em parte alimentada pelos trabalhos da CPI. Então, nesse caso, foi uma concorrência política que ajudou no sentido positivo, né, de aumentar a eficiência e a rapidez do processo de imunização brasileiro, que é uma das partes importantes em tentar conter os desdobramentos mais perversos da pandemia. Exatamente. Agora, Rafael, você falou da questão de o governo, com a perda de popularidade, tentar avançar com uma agenda que traga mais resultados do ponto de vista de popularidade, essa recuperação de espaço perdido. E a gente tem visto uma piora em várias pesquisas, né? Parece ser uma tendência essa perda de popularidade. Mas aí nós entramos num outro campo que a gente percebe que há uma instabilidade muito grande de mercado financeiro em função exatamente dessas medidas que dão aquela ideia de um menor compromisso com o ajuste fiscal. Aí pesa no dólar, que pesa na inflação, que pode interferir na política de juros. A gente vê, inclusive, pressões na curva de juros, tentando antecipar movimentos aí do Banco Central, e é uma composição que vai na contramão do que se espera, que é uma reação mais favorável da atividade econômica neste ano, nesse segundo semestre, no começo do ano que vem, que poderia ajudar o governo também. Parece que eles não estão conseguindo encaminhar de uma maneira que passe a ideia de responsabilidade fiscal, não é? Exatamente, Denise. O que acontece, e o que gerou, do ponto de vista do governo, vai ser um quadro de difícil resolução, é que, bom, vamos imaginar a receita tradicional, né? O que se espera de político às vésperas de eleição, naturalmente, é reforçar um pouco do expansionismo de gastos por conta do calendário eleitoral, o que não é propriamente uma novidade, nem uma exclusividade dessa conjuntura, seja olhando para o Brasil no passado, seja olhando para outras democracias, a gente nota esse efeito da eleição. O que é desafiador para esse atual cenário, né, é que, eventualmente, a maior ambição nessas transferências, ela pode gerar, na verdade, um efeito contrário àquele esperado pelo governo. É claro que, do ponto de vista de quem vai receber esses benefícios, naturalmente a situação melhoraria se eventualmente o governo trazer recursos mais volumosos, por exemplo, para o novo Bolsa Família, né, a nova política de assistência social. Mas quando a gente olha ambiente de crescimento econômico, controle inflacionário, a equação está difícil de fechar, porque uma maior ambição nesse sentido da assistência, deve gerar esse mecanismo que você descreveu. Percepção de risco fiscal mais elevada,
taxa de juros mais alta e a inflação rodando em patamar mais alto, o que acaba corroendo, inclusive, o bem-estar das classes mais vulneráveis. Porque não adianta dar o ganho nominal, né, ou seja, o valor nominal de um benefício, se a inflação estiver comendo do outro lado, né, do ponto de vista do bem-estar, o efeito vai ser menor. E essa questão fiscal, ela vem justamente por conta do governo não ter mais espaço para gastar dentro da emenda do teto. E aí, isso foi reforçado com a questão da PEC dos precatórios, que é um gasto obrigatório, fruto de uma decisão judicial, mas que estrangulava essa agenda do governo tentar construir uma agenda social. Em suma, Denise, o desafio do governo para recuperar essa popularidade, seja pelo canal econômico, seja pelo canal político, está bastante complicada. Vai ter uma engenharia por parte dos tomadores de decisão governistas que não vai ser fácil de resolver e, por hora, o sinal é um pouco mais pessimista, né? Nem tanto para 21, mas certamente para 22 as projeções econômicas revistas para baixo. E a gente vê que nem sempre essas atitudes são bem pensadas, né? Nós temos o caso, por exemplo, da reforma tributária, ou proposta de reforma do imposto de renda, que conseguiu desagradar a todos, né? Que tem pressões dos estados e municípios, que não é uma questão política, é questão financeira mesmo, entidades empresariais, empresariado de modo geral, especialistas na área, que veem uma complexidade muito maior do sistema tributário, caso essas mudanças avancem mesmo, e já houve adiamento de votação, sucessivas alterações da proposta que está sendo revista pelo relator Celso Sabino, não é? Então, houve um erro de planejamento nesse caso. Não há dúvida. E olha, inclusive, o paradoxo que isso gera, né? Quem acompanha o debate entre política e economia, sabe que a demanda pela reforma tributária é estrutural, né? E está presente na agenda pública há um bom tempo, uma série de tanto do ponto de vista do empresariado, dos setores econômicos, como dos tomadores de decisão, dos formuladores de política econômica. E o paradoxo que eu fiz referência é que é bem possível que, a depender do texto que saia eventualmente da aprovação na Câmara, o efeito em termos de expectativas para crescimento seja reduzido, seja o inverso, né? É bem possível que o mercado financeiro, na verdade, precifique de forma negativa um texto que pode ser aprovado sem a devida coordenação do executivo e da equipe econômica, porque nesse momento é um governo fraco, sem poder de agenda e que precisa gerar algum ganho positivo muito de curto prazo. Mas como não tem força nessa negociação, o projeto vai virando cada vez mais um espantalho. Então era basicamente o espírito dessa reforma do imposto de renda, era fazer a revisão das faixas do imposto de renda da pessoa física e fazer a tributação do lucros e dividendos. O problema é que com o imposto de renda você mexe com estados e municípios que recebem transferências com base na arrecadação do imposto de renda. E aí, para ir fechando todas as torneiras, né, o projeto vai ficando cada vez mais remendado e perdendo uma coerência para, de fato, gerar crescimento econômico mais lá na frente. Então, é realmente um caso muito grave, né, do como esse enfraquecimento político vai afetando as decisões de política econômica e, portanto, a agenda de crescimento futuro. Então, nós conversamos aqui com Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, agradeço muito a sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, fico à disposição. Uma boa tarde a você e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.